querido bispo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, então, pela vida do nosso bispo. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe, bispão. Fica à vontade. Alô? Ok. Boa tarde ainda, né? Final de tarde maravilhoso, graças a Deus. Bom estar com vocês aqui, ainda mais nesse dia especial, bodas de prata, 25 anos de casamento, os pastores Arley e Janete, e nós daqui um pouquinho queremos orar por eles, abençoar a vida deles também, em nome de Jesus. Pode se sentar. Hoje é um dia especial. Hoje nós celebramos o dia de Pentecostes também. 50 dias após a Páscoa, é o dia em que o Espírito Santo caiu sobre a igreja pela primeira vez e nunca mais saiu da igreja. Permanece na igreja. Eu estive lá no cenáculo, num tempo de oração maravilhoso, exatamente num horário assim, final de tarde, em Jerusalém, aonde o Espírito Santo caiu sobre aqueles 120 discípulos que estavam reunidos ali, em tempo de oração, quando Jesus disse para os discípulos que era necessário eles ficarem lá, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Coisa tremenda, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre esta descida do Espírito Santo sobre a igreja. Como eu disse, não saiu da igreja nunca mais e está aqui hoje, na minha vida e na sua vida. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ter que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, porque eu vou sair daqui, ainda vou pregar também lá no Arena Hall hoje, à noite, agora, né? Então a gente vai ter que ser polivalente. Romanos 8, versículo 9, acharam aí? Diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Graças te damos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra abençoada. Ó Deus, o que nós estamos lendo aqui, Senhor, é a realidade, é a promessa cumprida de Deus, o Espírito da promessa que veio para morar na igreja, para selar a igreja, para adornar a igreja, para preparar a noiva para o Cordeiro. E nós te agradecemos pelo Espírito Santo de Deus, nesse dia que celebramos o dia de Pentecostes. Fica conosco aqui agora, Senhor, neste culto maravilhoso, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Tem algumas coisas que a gente tem que realçar nesse texto que nós acabamos de ler aqui. Primeiro, está no versículo 9. Se de fato, digam por favor, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
de fato, se é real que o Espírito de Deus habita em vocês, habita em nós, porque ele diz aqui, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pronto, acabou. Quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. Quem é crente tem o Espírito de Cristo morando nas suas vidas. O versículo 10 diz, Cristo está em vocês. Cristo está em vocês. Versículo 11, se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e no final do versículo diz, por meio do seu Espírito que em vocês habita. Glória a Deus, glória a Deus. Desde quando uma pessoa, nós todos que estamos aqui, tivemos uma experiência com Jesus, uma experiência de conversão, de novo nascimento, que nossos olhos foram abertos e conseguimos entender o projeto de Deus, o plano de Deus, para mim, para todos nós, para aqueles que estão nos assistindo também, neste momento, online, aqueles que entenderam, mediante uma experiência real com Jesus, e nasceram de novo, estas pessoas que nasceram da água, que nasceram do Espírito, como diz Evangelho de João, capítulo 3, recebem nas suas vidas o Espírito Santo, ou seja, passa a ser habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estabelece residência fixa em nós. Residência fixa em nós. E nós nos tornamos um lugar, um lar do Espírito Santo. É interessante que essa palavra aqui, no original habitar, ela fala de palácio. Porque o Espírito Santo, ele mora, onde ele mora, ele pode, quando ele entra melhor dizendo, numa pessoa, pode encontrar ali uma casa deformada, uma casa arrombada, igual uma casa dessas que a gente vê uma bomba que entra, explode tudo, bagunçada, desordenada, uma casa onde as pessoas brigam constantemente, onde as pessoas estão cheias de vícios, onde as pessoas blasfemam e xingam muito. O Espírito Santo, quando entra num lugar desse, ou seja, esta é uma casa destruída, ele restaura esta casa e faz com que esta casa vire um palácio. O Espírito Santo está te preparando para ser um palácio, uma morada, um tabernáculo. A casa de Deus é o palácio aonde o Espírito Santo mora. Amém? Então, queridos, se porventura a sua vida ainda não chegou a ser isso que a Bíblia está dizendo aqui, pode ter fé, porque esse é o caminho. O Espírito Santo está trabalhando em você para que você seja um ser humano aonde ele vai morar, vai fazer de você um lar, vai fazer de você uma casa. É interessante, a palavra do Senhor nos ensina que nós, seres humanos, nós somos morada do nosso espírito. Pedro fala isso, quando eu deixar esse corpo, for para a glória, esse tabernáculo. Então, no nosso ser mora o Espírito, o nosso Espírito, que veio da parte de Deus. Também no nosso Espírito mora o Espírito Santo, que habita no nosso homem interior, em Efésios capítulo 3 fala sobre isso. Ou seja, nós somos morada do Espírito de Deus, mas lamentavelmente tem muitas pessoas que foram possuídas por demônios e hoje são moradas de demônios. Então o ser humano, ele precisa entender isso, ele tem o Espírito para tomar a decisão pelo lado do Espírito Santo ou pelo lado errado. E aqueles que tomam esta decisão de abrir seu coração para que o Espírito Santo venha morar nele, então se torna esse
palácio de Deus. Eu e você somos essa habitação estabelecida por Deus. Nós somos o domicílio de Deus. Já viu quando você vai fazer uma compra? Qual é o seu domicílio? Qual é o seu endereço? Né? Qual é o endereço do Espírito Santo? Põe a mão no seu coração. Eu sou o endereço do Espírito Santo. Diga isso, eu sou o endereço do Espírito Santo. A casa onde o Espírito Santo habita. Então, Ele vai encher a sua casa. Ele não vai deixar a sua casa vazia. Ele quer ocupar todo o espaço da sua casa. Ele não quer estar apenas no nosso quarto de oração, mas Ele quer estar na nossa sala, Ele quer estar na nossa cozinha, Ele quer estar no nosso quarto, Ele quer estar em todos os lugares onde Ele habita. Ele quer realmente transformar a minha casa, o meu corpo, na sua casa, no seu domicílio, para fazer de todos nós uma família de Deus. Amém? Uma família de Deus. Então, os filhos de Deus são aqueles que são influenciados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, a Bíblia diz que nem é dele. Nem é dele. Então, é isso que a palavra ensina. A gente constantemente escuta as pessoas falarem, todos são filhos de Deus. Biblicamente isso não é verdade. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 fala assim, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus é uma palavra no original aqui, hebraico, que é huios, H-U-I-O-S, que fala sobre aqueles que necessitam ser guiados, dirigido como a criança. A criança ela não pode andar sozinha, não pode atravessar a rua sozinha, ela não pode, você não pode descuidar de uma criança que ela pode tropeçar, cair, bater a cabeça, afogar numa piscina. Você tem que estar constantemente cuidando dela, guiando ela. Esse é um aspecto, livrar do perigo. Quando o Espírito Santo te guia, ele te livra do perigo espiritual. Ele te livra do perigo do pecado, das ciladas do maligno. No Velho Testamento, o que guiava o ser humano era a lei. Não faça isso, não faça aquilo. Se o homem andasse pela lei, ele estaria sendo guiado e livrado do perigo. Mas a lei, ela só serviu até a vinda de Cristo. É o que diz a palavra. No Novo Testamento, o nosso guia é o Espírito Santo. No Velho Testamento, era a lei, que era boa, que era santa. Mas no Novo Testamento, o nosso guia é o Espírito Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é uma figura de ama, daquela pessoa que cuidava. Vou ler de novo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Essa era a função da lei, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, queria que você repetisse essa expressão, vindo a fé. Mais uma vez, vindo a fé. No Velho Testamento, a palavra fé é mencionada uma vez. Uma vez. Somente uma vez. Porque a fé não havia vindo ainda. As pessoas, no Velho Testamento, eram guiadas pela lei. Cristo não havia vindo. Quando Cristo veio, a fé veio também. Então, por isso que diz o versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Já não estamos mais sendo guiados
apenas pela lei, mas agora pela lei do Espírito da vida. Não quer dizer que você está sem lei, não, mas quer dizer que agora você tem um fortalecimento, vamos dizer assim. Você tem forças para cumprir a lei, porque o Espírito Santo está em você. Mas veio a fé, diz o versículo 25. Quando a fé veio, nós passamos então a ser guiados pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, ele desceu para dar poder? Sim. Ele desceu para testemunharmos? Sim. Mas o Espírito Santo desceu para nos guiar permanentemente. Agora, quando o Espírito Santo me guia, ele me guia para quê? Só para me livrar do perigo? Não, para me livrar do perigo é uma grande verdade. O Espírito Santo me guia, ele me tira os meus pés das ciladas malignas, né? O Espírito Santo me dá as armaduras do Espírito, que a Bíblia chama as armaduras de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, quando guia alguém, ele guia para que esse alguém permaneça no propósito divino. Quando a gente vê alguma pessoa desviando, como diz o pastor Arley aqui, numa curva passou reto, nós temos que entender, essa pessoa precisa entender que ela pode ter deixado de ouvir algum aviso do Espírito Santo. Ela pode ter tomado a direção da sua vida. Todas as vezes que nós tomamos a direção das nossas vidas, nós passamos reto na curva. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, quando o Espírito Santo me guia, ele me guia no propósito que Deus tem para a minha vida. Você sabe que Deus tem um propósito para a tua vida? E quando isso é importante que eu vou falar para você agora, escute, quando o Espírito Santo te guia, ele te leva a você chegar ao destino final. Ele não vai deixar você morrer na metade do caminho. Ele não vai deixar você desistir no início do caminho. Nem quando as lutas vierem, você vai desistir. O próprio Senhor Jesus enfrentou lutas terríveis, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo no meio das lutas. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, olha aqui, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Opa, agora parece que apertou para a gente aqui, né? Eu quero ficar cheio do Espírito Santo, cheio dos dons do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo para que, meu Deus, me livre os meus pés das ciladas do maligno, e Ele vai fazer isso de fato na tua vida. Mas o mesmo Espírito Santo que encheu Jesus, quando ele saiu do batismo, lembra quando ele foi batizado? O Espírito Santo desceu sobre ele, encheu a Jesus. Esse Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. E ali no deserto, todos nós sabemos que Jesus enfrentou tempos difíceis. Ele ficou 40 dias ali, sendo provado, sendo testado, jejuando, sozinho, enfrentando demônios naquele lugar. Então, a fé em Jesus Cristo, ela nos traz a presença do Espírito Santo e nos guia também no meio das provas. Oh, aleluia, graças a Deus pela pessoa do Espírito Santo, pela sua descida no dia de Pentecostes, e porque nunca mais ele saiu da igreja. Ele selou, ele carimbou a igreja. Quando você vê uma coisa, um papel carimbado, não tem como você arrancar aquele carimbo. Não tem como o inferno inteiro,
os poderes dos homens, dinheiro do mundo inteiro, arrancar o Espírito Santo da tua vida. Você está carimbado, você é propriedade do Espírito Santo, ele mora em você, e a Bíblia diz que ele nunca mais vai deixar a igreja, ele permanecerá na igreja até que a igreja seja resgatada. Ele é a garantia que nós seremos resgatados, amém? Tem um depósito que nos garante que seremos resgatados. Esse depósito se chama Espírito Santo. Graças a Deus. Esse Espírito Santo, esse Cristo em nós, nos torna descendentes de Deus. Gálatas 3:26 diz: pois todos vós, todos, sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aquela lei, antigamente, do Velho Testamento, que é boa, que é santa, que visava o bem do ser humano, da sociedade, mas que o ser humano não conseguia cumpri-la, constava de ordenança, e pela natureza caída do homem, do pecado, a força do pecado influenciava o homem. Ele não queria cobiçar, mas ele cobiçava, como diz o apóstolo Paulo, né? O mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu não quero, eu não faço. Eu encontro uma força que opera em mim contra aquilo que eu tenho que fazer, né? Ele fala: miserável homem que eu sou. Ele luta, ele vê o velho homem, a força do pecado querendo dominar o homem, e assim que acontecia, quando dizia não matarás, a pessoa muitas vezes tinha vontade de matar, não roubarás, a lei, o mandamento, reaçou na pessoa a força do pecado, e aí ela lutava contra aquilo, só que ela não tinha resistência, não tinha força. Mas olha o que diz Romanos 8:4. Romanos 8:4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Então, eu não mato aquilo que é o preceito da lei, a orientação da lei, o Espírito da lei, que era amar o próximo, amar a Deus, não matar, não roubar, não adulterar, não honrar pai e mãe, assim, se cumpre em nós, agora que andamos segundo o Espírito. O Espírito não vai fazer você andar contrário à lei, pelo contrário, ele te guia e te fortalece para você cumprir esses princípios. Quão importante é a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, quando veio a fé, quando a fé veio e nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e depois Jesus voltou para o Pai, ele nos deu uma promessa, e ele enviou que é a promessa da descida do Espírito Santo, de enviar o Espírito Santo. Ele falou: não vos deixarei órfãos, vou enviar o Consolador. E ele nos enviou o Espírito Santo. Agora preste atenção, nós estamos caminhando em ser guiado pelo Espírito. Nós falamos que quem tem o Espírito anda no propósito, quem tem o Espírito chega ao ponto final da sua carreira, né? Quem tem o Espírito é livrado das ciladas de Satanás. Quem tem o Espírito tem poder. Agora tem uma outra coisa muito importante que eu e você precisamos entender, que é função daqueles que são guiados, aliás, a função do Espírito Santo, daqueles que deixam ser guiados pelo Espírito Santo. E que é isso? O que é mais importante ainda? Como eu disse, quando Jesus veio, nós entregamos as nossas vidas para Ele, cremos na obra redentora dEle, Ele voltou para o Pai, Ele prometeu enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo fez o quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos adotou.
como filhos. Então nós nos tornamos participantes por direito da herança de Deus, que Deus dá aos seus filhos. É um texto que está lá em João 1,12, que diz que todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Quando eu aceito Jesus, eu tenho esse direito de me tornar filho de Deus. Por isso o pastor Arley falou aqui agora mesmo, se alguém não tomou essa decisão, que tome essa decisão, porque você só se torna um filho de Deus se Jesus Cristo estiver na tua vida, se você reconhecer que Ele lá na cruz morreu no seu lugar e te reconciliou com Deus, perdoou os seus pecados. Então, eu tenho direito, quando eu recebo, eu creio no nome de Jesus. Aí a palavra nos ensina que em Gálatas 4, 5 e 7, que Ele veio para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Todo mundo sabe que quando alguém adota um filho, ele passa a ter direitos, como um filho natural, como um filho biológico. Um filho adotado tem os mesmos direitos de um filho biológico. Deus tinha um único filho, um primogênito, Jesus Cristo, e veio aqui e nos amou, morreu no nosso lugar. Todos aqueles que o recebem no seu coração, recebem o direito de se tornar filhos de Deus. E o documento que legaliza esta filiação, essa adoção, é o Espírito Santo morando nas nossas vidas. Amém. Pedro, quando foi na casa de Cornélio, estava lá e o Espírito Santo desceu, mas antes ainda, em Samaria, quando Filipe estava pregando o Evangelho em Samaria, Pedro estava pregando ali, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Pedro falou, como que pode? O Espírito Santo agora está descendo sobre as pessoas que não são judias, que não são judeus. Nós temos exclusividade. Nós somos um povo único. E o Espírito Santo falou, Pedro, acabou essa época. Agora não. Agora eu estou unindo gentios e judeus num novo corpo chamado a igreja, que é minha casa, que é minha morada. E o Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios, e Pedro falou assim, como eu vou negar água para alguém que recebeu o mesmo Espírito que eu? Ou seja, somos todos iguais, tem que batizar todo mundo. Sabe o que acontece conosco? Muitas vezes nós queremos ser mais santo do que o Espírito Santo. É verdade, não vou batizar isso aí, porque não sei o que. Peraí, o Espírito Santo, o cara já fala em línguas, já está foi cheio do Espírito Santo, ele já tem Deus morando nele, e a gente quer ser mais santo que o Espírito Santo. Não quer negar a água, quer negar a filiação à igreja, e assim por diante, para aquele que o Espírito Santo já mora nele, já foi adotado. Diz o versículo 5. Versículo 6. E porque sois filhos, quantos são filhos aqui? Amém. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gente, esse texto aqui é muito, muito, muito forte. Deus enviou ao meu coração e ao seu coração o Espírito do Filho de Deus, porque ele era filho legítimo. Nós somos filhos adotados, mas Deus enviou o mesmo Espírito que estava nele. E nós clamamos, Abba, Pai. Nós somos filhos também, em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, de sorte que já não somos mais escravos, porém filhos, sendo filho também somos herdeiros. Aleluia. Deus não quer ser só o seu Salvador, Deus não quer ser só o seu Criador, não.
A Bíblia nos ensina que Ele quer ser o nosso Pai. Por isso o Espírito Santo mora em mim e mora em você. Não recebeste o espírito de escravidão. Não, nós estamos sujeitos à lei, isso, mas recebemos, não estamos vivendo atemorizados, recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O filho adotado chama o pai, chama aquela pessoa que adotou de pai, igual ao filho legítimo. Igual ao filho legítimo. É o que nós vemos na realidade e é o que a Bíblia nos ensina. E Deus nunca quis só ser Deus e Senhor e dono das nossas vidas somente, mas Ele sempre quis ser o nosso Pai. Serei vosso Pai e vós me sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não apenas nós sejamos apenas povo, não, mas filhos. Queria deixar um texto de Oséias 1:10, que diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. Quantos querem uma igreja assim grande? Amém. Que não se pode medir, nem se pode contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus Altíssimo. Que esta bênção esteja sobre esta igreja, esteja sobre esta cidade. Aqueles que não são povo de Deus nessa cidade, vão ser filhos do Deus Altíssimo. Vão ter o Espírito Santo, vão estar aqui com vocês, amém? Aqui neste lugar, como filhos do Deus Altíssimo, porque definitivamente é por isso que Deus mandou o Espírito Santo, porque Ele não quer servos, escravos apenas, mas Ele quer filhos, filhos. Então, queridos, nesse dia de Pentecostes, é importante você abrir seus olhos, os olhos do seu entendimento. E muitas vezes a gente não sente assim. A gente não sente como filho. Muitas vezes as pessoas olham para você e não te vê como um filho. Muitas vezes comentários que vêm sobre nós também nos levam a pensar que não somos filhos. As lutas, as dificuldades, as tribulações também. Mas eu quero dizer algo para você. A palavra do Senhor diz que ainda que o próprio Abraão, Isaías 63:16, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Fomos redimidos, comprados, o Espírito Santo desceu, nos guia, nos guarda, o Espírito Santo nos inspira, nos livra do mal, o Espírito Santo nos guia no propósito, nos faz chegar ao ponto final, o Espírito Santo nos adotou. Então, queridos, ainda que você não é o que você será, mas eu quero dizer uma coisa, Deus é o seu Pai. Você já é um filho e está sendo formado para ser um palácio de Deus. Amém? Um palácio de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olá, queridos, que bom ter a sua companhia. Tenho certeza que você foi abençoado. E eu quero pedir para você curtir então esta palavra, se você realmente gostou. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição e, muito importante, compartilhe com um amigo, compartilhe com um familiar este culto, para que também possa estar abençoando esta vida. E se você não conhece a nossa igreja, vem aqui, Araucária, aqui no Paraná. Nós estamos na Avenida
Vitor do Amaral, número 1156, bem no centro da cidade. Te desejo uma ótima noite, que Deus abençoe a sua vida e que viva Cristo no teu coração.